Abre a sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel 17. Sua Bíblia está aberta já? Verso 12. Verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Davi, todos acharam amém? Amém. Toma atenção aí no texto, tá bom? Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul, e era velho já e adiantado em anos entre os homens. Não Davi, mas o pai dele. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, apresentaram-se 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e os seguiram à guerra. E chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samá. Davi era o mais moço, e só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para os teus irmãos 1 efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, à terra dos seus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. Só repete comigo, diga: e falou as mesmas coisas que antes falara. Diga: e Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirará a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar daqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Perceba o verso 30. E desviou-se dele para outro. Desvie do mal, desvie de quem te faz o mal. E desviou-se dele para outro, e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciando-as ao rei Saul, que mandou chamá-lo, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. E respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas no deserto do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca.
levantando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o forjão, o surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu um cão para virdes a mim com paus? E pelos deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este apressou-se e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada nas mãos de Davi. Verso 51 para terminar. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. E vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Ouça essa canção e vamos ministrar a palavra de Deus. Seja abençoado. Meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei.
tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Deus, meu Deus, está tão difícil para mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Feche os seus olhos um minuto. Faça a Deus uma oração. Pede para Ele falar com você. Fala, Deus, fala comigo, Senhor. Ministra, Senhor, o meu coração. Abre-se para que o Senhor fale com você. São breves minutos, mas que pode fazer toda uma diferença na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que a tua palavra seja ministrada de uma forma a atingir o nosso coração e edificar a nossa vida. Me dá graça, me dá poder, me dá misericórdia, me dá unção, me dá a presença divina, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco. Ministra nosso coração, Pai, porque nós queremos que o teu povo saia daqui tomado pela tua palavra, abençoado por ela e edificados por ela. É o que eu te peço em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se a sua Bíblia estiver aberta, deixa ela aberta. Esse texto é um texto extremamente pregado, conhecido, falado. Qualquer pessoa, mesmo que não leu a Bíblia, conhece a história de Davi e de Golias. É mais por essa questão de gostarmos de história de super-heróis. Todo mundo gosta de super-heróis, não é verdade? E você vai ver sempre que todo super-herói, ele é fraquinho, mas ele torna-se forte em algum momento da vida. E por isso que a gente gosta de super-heróis, porque a gente gostaria de viver a experiência que eles vivem. É aquela coisa do Clark Kent, que tem um óculos, todo tímido, não ganha ninguém, mas quando ele veste a roupa azul, com a cueca por cima, arrebenta tudo, né? A mulherada até chora. É a coisa do Peter Parker, o Homem-Aranha, magrinho, sempre magrinho, nunca musculoso. Mas quando ele sobe as paredes, a coisa arrebenta. Todo mundo quer viver uma história do super-herói. Todo mundo quer ver essa força interna sair de dentro de si e pular para fora. Todo mundo quer. A gente não foi feito para viver essa fragilidade, é porque nós somos feitos do tipo de Deus, nós somos feitos da matéria divina. Por isso essa sede, essa gana de algo que nos diz que a gente pode mais, que deve existir alguma coisa mais dentro da gente. Essa coisa que não deixa a gente criar paredes, limites. A gente quer que a nossa voz chegue mais longe, que a nossa força alcance mais. A gente quer que a nossa potencialidade possa alcançar outras coisas. É de Deus isso. Nós somos feitos do tipo de matéria que Ele é feito, em que o limite não é o que tange a nossa vida, mas é uma voz interna que diz que há um potencial maior. E esse menino, o Davi, é um menino que foi criado em um ambiente completamente hostil. A
muitas informações sobre ele que não estão na Bíblia, estão nos estudiosos que estudavam os homens da época. E quando a Bíblia aqui fala sobre o seu cabelo ser ruivo, sobre ser ele de gentil aspecto, fala sobre a idade do seu pai, velho já, e outras informações mais, os historiadores dizem que, com certeza, Davi era um garoto que foi adotado ou foi criado por quem foi criado por favores. A gente percebe sempre que ele é esquecido quando o sacerdote vai na casa para ungir o rei e ele está olhando a ovelha. É mais um escravinho do que um filho. Ele de repente chega ali e os irmãos o desprezam. Era aquele garoto que foi criado numa ambiência em que a nossa autoestima não nasce boa. Foi criado no tapa, foi criado no desprezo, foi criado na descompensação. Mas parece que há nele uma teimosia em não deixar o deserto desertificar a sua alma, em não permitir que o seu exterior comande o seu interior, em não permitir que a sua identidade seja moldada pelo pensamento de homens ou pela ação de outros, mas a deixar que o próprio Deus seja o escritor da sua própria história e da visão que ele tem de si próprio. Davi não é mais que ninguém, ele só é mais que ele mesmo. Ele acredita em Deus. Ele acredita que a vida não é a sua história. A vida pode ser a história que Deus tem para ele, para o caminho dele, para a existência dele. Portanto, o desprezo não afeta, o pouco caso não afeta, as pessoas dizerem dele algumas coisas não afeta. Ele é bem resolvido. Ele é um garoto criado no deserto. Desde pequenininho ele olhava as ovelhas do pai. Então ele vivia na solidão, na forja divina. É lá que ele tocava a sua harpa, é lá que ele fez Salmo 23, é lá que sozinho ele teve que vencer leões, teve que matar ursos, quando ninguém estava lá para ver. Então, enquanto alguns pensavam que na solidão ele sofria, na solidão ele passou a existir. Ele foi nascendo, nascendo e nascendo. Na verdade, ele estava na forja, ele estava na forma, ele estava na situação que fazia dele quem ele queria ser. Muitas vezes a gente despreza alguns acontecimentos como ruins, mas eles são a bigorna de Deus para moldar em nós, ou para tirar de nós o nosso poder de Superman ou de alguma coisa assim, ou mais do que isso. É Deus nos ensinando que o caldo está dentro da laranja, e se ele nos espreme é porque é possível sair. Se não nos espreme é porque só resta bagaço, e bagaço a gente não espreme. A gente só espreme alguém que tem algo para dar. Para dar. E Davi então é esse menino que chega agora como uma resposta para um momento de um caos nacional. E o que Israel está vivendo nesse momento é mais ou menos o que nós vivemos como país hoje. É um tempo de crise política. O rei está perdido, não sabe o que fazer. Ele não sabe que decreto assinar e quem mandar para enfrentar as anomalias e os inimigos do seu tempo. Ele está completamente perdido. É uma situação política horrível, uma situação financeira horrível, é uma situação espiritual terrível, em que os profetas estão em escassez. É um tempo de caos. E é interessante quem Deus levanta. Deus levanta um garoto de 16, 17 anos de idade, alguém que ninguém dava nada por ele, porque a sua estética é de ninguém mesmo, mas a sua essência é de alguém extremamente poderoso. Porque o que Deus fez nele não foi visto por fora, mas é enxergado por dentro. E eu penso que a gente sempre avalia as pessoas pelo que a gente vê. É bom, é ruim, é poderoso, é fraco. Mas Deus nos avalia sempre por aquilo que nós somos, e só somos o que somos por dentro, não somos o que somos por fora. Os nossos reais valores, os nossos maiores princípios, a nossa real identidade está escondida dentro da nossa alma, e só nós mesmos e Deus pode ver, e alguns que fazem parte da nossa vivência diária. Ninguém mais pode ver. Deus levanta esse garoto de recado. Ele foi para buscar recado. O pai não confiava nele. Vai e traz prova de que os seus irmãos estão bem. Precisa trazer prova? Não. Basta a minha palavra. Tá bem, pai, eu vi eles, conversei, está tudo bem. Não tem que trazer prova. Está escrito no texto. É um garoto de recado, é um entregador de supermercado. Como eu de farmácia, eu já fui entregador de farmácia. É um entregador. Ele vai entregar pão para os irmãos, queijo para os capitães. É um meio
de alguém fazer favores. Mas ele não se deixa ser aquilo que dizem que ele é. Ele é aquilo que Deus diz que ele é. Ele é aquilo que ele canta: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, a morte não me alcançará, porque o Senhor me conduzirá a vales verdejantes. É um homem de convicções terríveis, maravilhosas. É um homem que mata urso, leão, mesmo não tendo corpo nem força para isso, porque a sua alma é maior do que qualquer caos que o envolve. É um menino desmedido, com uma força descomunal. É um menino perigoso para o inferno, perigosíssimo. E ele vai para o nada. Os irmãos, inclusive, o despreza, diz: bem que eu sei da tua presunção, eu vi que você veio assistir a peleja, você não veio para lutar. Mas ninguém estava lutando, todos fugiram. Ele diz: você veio para ver a peleja. E Davi diz: o que eu fiz agora? Ou seja, essa atitude é repetitiva. Outras vezes já me maltrataram. Ele só vira as costas e continua. Davi é o homem que Deus levanta para trazer solução para um caos nacional. Gigantes são situações que nós temos que deparar na vida, que são coisas que trazem para nós uma mensagem de que chegamos diante de uma impotência. Ela pode ser em qualquer campo da nossa vida. Pode ser relacional, pode ser espiritual, pode ser material. São coisas que se levantam entre nós e o nosso destino como um muro de ferro, que diz: até aqui só você pode ir. É não saber lidar com esse temperamento infernal. É não saber lidar com essa questão material descomunal. É não saber vencer esse pecado que temem te colocar com a cara no chão. É não saber lidar com um monte de coiseiras da vida, da existência humana. Esses são gigantes. É aquela coisa que se levanta dizendo: eu sou mais forte que você. Calado. É isso. Gigante é isso. É a personificação de algo que revela a minha impotência, a minha fraqueza, a minha fragilidade, dizendo assim que eu não tenho destino, que eu não tenho futuro, que eu não tenho rumo. E muitas vezes eu e você nos deparamos com situações gigantescas na nossa vida, onde achamos que não poderemos caminhar mais um passo, porque aquilo está para além de nós. Mas eu quero te dizer que não está. Gigante é essa voz que está dentro do teu coração dizendo que amanhã se inicia um novo tempo, um tempo em que coisas boas não vão acontecer na tua vida. Gigante é essa depressão que começa a engolir tua alma, essa tristeza que começa a invadir o teu coração. Gigante é essa desgraceira toda que quer habitar no teu interior, tirando o teu prazer de vida. E Deus, Ele quer derrubar esse gigante em nome de Jesus. Mas Ele quer derrubar através de você. Deus não sopra e o derruba. Um sopro dele poderia derrubar, mas Deus quer nos ensinar a ser matadores de gigantes, porque depois de um gigante, Davi teve que matar outros gigantes. Desculpa, eu queria te dizer que é só um gigante que a gente mata na vida. Mas não é. Deus quer te transformar num matador de gigante. E para você ser um matador de gigante, Ele tem que te treinar num. E Ele vai te treinar. E talvez Ele te coloque de paraquedas, como colocou Davi nessa situação. Ele caiu de paraquedas, não foi planejado, não foi projetado. Ele só foi levar o pão e o queijo para fazer um sanduichinho. Mas chegou lá, ele se deparou com um caos. E ele não sabia que ele seria a resposta para tudo aquilo que eles estavam vivendo. Talvez você não saiba que você é a resposta para esta igreja, para este país, para a sua família, para essa nação. Porque você olha para si com desprezo, mas Deus olha para você com um preço tremendo e terrível. Você se ignora, você se despreza, você se enterra em buracos, mas Deus te olha como alguém que vale a pena, que presta, que tem destino, que tem futuro. E muitas vezes Deus te faz cair de paraquedas num lugar. E talvez você se sinta escuro por dentro, morto na alma. Talvez sem inspiração, dizendo: o que eu posso fazer aqui? Olha, eu não sei o que você pode fazer aqui, mas eu sei que Deus pode fazer aqui através de você. Ele pode usar você em qualquer lugar da vida. Ele caiu lá de paraquedas. Ele não foi para aquilo. Ele foi só, desculpa repetir, para levar pão e queijo. E no meio do caos, o que a gente faz com pão e queijo? Não muito. Não muito. Porque vai no máximo fortalecer-me por mais algum tempo, como refeição.
Mas daqui 6 horas eu vou estar fraco novamente. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Que tipo de gente é essa gente que Deus levanta para derrubar gigantes? É qualquer um? Não. Parece ser homens que carregam consigo qualificações como essas que Davi carregava. Então não me ache cansativo, mas me ouçam algumas qualidades que eu vou falar para você que Davi tinha, e que é preciso ser encontrado em mim e em você, para sermos derrubadores de gigantes. A primeira qualidade que a gente vai ver aqui que Davi carrega é que gente que enfrenta gigantes na vida é gente responsável. Diz o pastor Edson, pregou domingo, eu vi no seu sermão. Diga comigo, gente que derruba gigantes na vida é gente responsável. Se você ler o texto com cuidado, fizer a lição de casa direitinho, e eu te aconselho a fazer isso, você vai ver que por várias vezes ele é um garoto, mas é um garoto em que nas suas mãos as coisas estão seguras. Está me acompanhando? Você vai ver que quando ele sai, o pai lhe pede para ir, a Bíblia diz que ele acorda de madrugada. Não precisa acordar ele sozinho. Ele não precisa ninguém acordar ele, ele acorda sozinho. Às vezes a gente fica meninão, né? E alguém precisa acordar a gente balangando, senão você não vai. E um despertador custa 10 lão ali no Mica. 10 lão. Mas ele é responsável. Você vai ver que ele acorda de madrugada. Ele arruma alguém para cuidar das ovelhas. Ele podia dizer, pô, já vou ter que fazer essa viagem, vou ter que ir lá até a guerra, longe, andar, que meu pai se vira com as ovelhas. Mas não, ele disse, isso aqui é minha responsabilidade. As ovelhas é do meu pai, é dos meus irmãos. Você sabe que ele não herdaria aquilo, porque primeiramente era do pai, segundo, 1/3 de tudo ficava para o irmão mais velho, que era um chato. Chato. Deixa eu te dizer de novo. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Enquanto o pai estava vivo, era tudo do pai. Se o pai morresse, dentro da lei judaica, pode ser que até 2/3 de todas as ovelhas fosse desse cara chato que fala para ele aqui. Não quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto. Era desse cachorro, desse indivíduo. É ele que fala para o outro isso. Ele cuida bem daquilo que não é seu. Ele cuida bem daquilo que é do seu pai, que é dos seus irmãos. Vai ser por último dele, porque ele é o mais novo, ainda não é da casa. Mas ele cuida, porque a responsabilidade é isso. Não sei de quem é, mas se colocou na minha mão, é minha responsabilidade cuidar. A tua família é tua responsabilidade. Cuida com garras de ferro. Não diga, você puxou a raça ruim do seu pai, da sua mãe. Não, você puxou, foi eu. Eu vou cuidar de você. Eu vou te consertar, menino. Tormento. Eu sei que dá vontade de acender um fósforo e jogar gasolina e meter fogo, mas a gente não vai fazer isso. Nós vamos meter amor neles. Abraço, beijo. De vez em quando, só de vez em quando, a gente balanga um pouco mais. Mas ele é responsável. Quando ele chega no campo, ele não vai doidinho ver o que está acontecendo, porque ele precisa saber como os irmãos estão. E o texto diz que ele deixa o que ele trouxera com os guardas de bagagem. Não deixa jogado, tipo, vamos ver o que aconteceu. Não louquinho que sai. Não, é alguém que entende a sua responsabilidade, a sua missão. Entende ou não? Ele pega por guarda e diz, cuida aqui para mim. Aí ele vai lá e faz aquilo que o pai pediu. No meio da guerra. E aí, vocês estão bem? E eu vou lembrar para você de novo, os irmãos eram chato. Estão bem? É responsável. Gente que derruba gigante na vida não é gente forte. Gente que derruba gigante na vida não é gente inteligente, sábia. Gente que derruba gigante na vida não é gente preparada. É gente responsável. É gente que abraça uma causa e depois que abraçou-a, não a solta, não a larga. Não é gente movida por uma emoção circunstancial e momentânea, de uma vontade nascida naquele momento. Não. É gente responsável. A Bíblia diz aqui, presta atenção. Em mim aqui, só o ar. Presta atenção aqui. Vocês são muito bestinhos. Agora que coisinha chama a atenção de vocês. Por favor. O que eu estava falando? A Bíblia diz que todos os dias o discurso do cara era um só. Não tem homem aqui em Israel?
Mas diz que um dia Davi ouviu. Diz Davi ouviu. Mas todo mundo ouviu. Mas tem ouvidos que ouvem diferente. Tem ouvidos que não ouvem por um ouvido e sai por outro. Tem pessoas que ouvem e dizem: isso falou comigo. A fome desse país mexe comigo. A frieza espiritual dessa pessoa mexe comigo. Essa nação perdida e sem direção mexe comigo. Essa família deteriorada mexe comigo. Este mal mexe comigo. Isso tem a ver comigo. Tem gente que ouve, e quando ouve, isso mexe nas suas entranhas, mexe no seu conforto, mexe na sua interioridade. A gente diz: eu não consigo ir para casa e dormir. Eu preciso orar para os meus filhos para que eles sejam libertos. Eu preciso orar para os meus pais para que eles sejam direcionados. Eu preciso orar por isso e por aquilo para que seja levantado e não fique caído. Gente que derruba gigante na vida é gente que traz para si a responsabilidade de ser um meio de execução de um projeto divino na terra. É gente que diz: isso tem a ver comigo. E eu louvo a Deus por muita gente que tem sido usado por Deus na vida dessa igreja, na vida desse país, na vida dessa cidade, na vida de pessoas, porque olham causas que nem suas são, mas que diz: isto tem a ver comigo. Davi ouviu. E que Deus hoje abra os nossos ouvidos, para que a gente não só escute, mas para que a gente ouça, para que as palavras dele não somente entrem nos nossos ouvidos, mas entrem na nossa alma, no nosso coração, no nosso interior, e mexa conosco, nos levantando nessa atitude de quem abraça causas, de quem se oferece a missões, de quem abraça o que está adiante de si. Houve um dia diferente na vida do duelista. Ele já estava todo forte, animoso. Aqui não tem ninguém que me enfrenta. Mas houve um dia diferente. Haveria alguém que não culparia ninguém. Haveria alguém que não diria: é o país, é o governo, é isso, é Saul. Haveria alguém que ouviria, mas ouviria dizendo: o que eu posso fazer? Para onde eu posso levar isto? Nosso país está cheio de gente assim. Tem um antropólogo que fica escrevendo sobre o poder da igreja evangélica nos morros do Rio de Janeiro. Lugares impenetráveis, lugares de igrejinhas com nomes estranhos, mas com gente que não são nada estranha diante de Deus. Ele escreve positivamente, dizendo do poder deste povo na vida daquele povo. Povo que vive no meio das balas, do tiro e do tráfico. Gente tomada por um poder divino que se levanta e diz: esse morro, essa desgraça tem a ver comigo. Eu posso ser usado para mudar isto. Eu quero que você se levante na sua nação, no seu país, na sua igreja, na sua família, na sua empresa, e diga: isto tem a ver comigo. Eu sou um pouco chorão às vezes. Eu fui para o encontro de pastores em Águas de Lindóia uma vez, e nós ficamos hospedados em um hotel antigo, e eu acho que estava falindo. E um amigo meu tem problema de bolor. Quando ele fica num lugar que tem mofo, tira a respiração dele. E eu me lembro que a minha misericórdia não foi mais por ele, foi pelo dono do hotel, porque ele falou: a gente vai ter que sair, velho, porque o hotel está muito ruim. E estava mesmo, sabe? Mas eu me lembro que a gente dormiu aquela noite, tomou café no outro dia, e a hora que eu vi um lugar tão bonito, sabe, colunas bonitas, sabe aqueles desenhos antigos, uma construção de alguém que acreditou um dia na existência daquilo. Aí ficou até estranho, porque eles ali dizendo: a gente precisa mudar de hotel e tal e tal. E aí eu comecei a chorar. Falei: por que você está chorando? Falei: cara, é que tem uma história aqui. Eu acho que a gente não pode passar pelos lugares como se não existisse. Eu não estou falando que você tem que chorar por tudo, não é isso. Mas tem que ter coisa que tem que tocar o coração da gente. Eu pelo menos fiz uma oração, se adiantou, não sei, mas eu orei. Ai, Deus, tem misericórdia do dono desse lugar. Bota na vida dele alguém. O que eu quero dizer é que não importa nem se você desconhece. O que importa é que você precisa ouvir como algo que faz parte de você. E aí? Você é do tipo que deixa para o outro fazer? Há quanto tempo você está vivendo assim? Por isso que gigantes não caem. Porque se eu não luto por minha vida, se eu não luto pela obra de Deus, com certeza eu não lutarei por obra por causa nenhuma. Gente que derruba gigantes na vida é gente irresponsável. É gente que vai, é gente que faz,
É gente que quando está animado é poderoso, quando está desanimado é poderoso. É responsável. Você toca na banda ainda não? Mas tocou muito tempo. Era todo lugar que você ia fazendo festa? Não. Tinha um lugar que ele ia, eu sei como é que ia. Ai meu Deus, lá vai nós. Mas vai, porque é responsável. Tem uma agenda, tem um dia, tem uma hora, tem pessoas. Quantas vezes a gente foi pagando para ir? Mas faz porque é uma responsabilidade colocada nas minhas mãos. Você não é um doidinho, você é um responsável. Gente que derruba gigantes na vida, diga comigo, gente que enfrenta gigantes na vida é gente que conjuga ambição. Eu vou falar de novo, é gente que conjuga ambição e fé no seu projeto de vida. A palavra ambição não é muito bem vista. Parece que é alguém que ambiciona ou deseja o que é do outro. Mas não. Ambicionar é desejar sair do meu quadrado. É desejar enxergar o mundo com outros olhos. É querer ter asas, voar. É querer ter um poder de leão. Ser o rei das trevas. Das trevas não, da selva. A mente da gente trai a gente. É porque eu estava pensando assim. É gente que quer ter um poder luciferiano. Eu falei, não posso, mas foi só dentro da minha cabeça. Não pode, mas o poder tem que ser divino. Gente, quem não tem ambição, quem não deseja chegar a um outro lugar, não é gente que derruba nada na vida. O gente do tá bom. Tá bom. Se Deus quiser que traga, tá nas mãos de Deus. Isso tudo parece crente espiritual, mas isso às vezes não é. A gente coloca nas mãos de Deus aquilo que as nossas mãos não resolvem. A gente aceita como está, quando tudo que eu fiz não pode mudar. Então, eu vou levando, mas eu já sei que eu esgotei todos os meus esforços para aquilo. É preciso ser habitado por uma santa ambição. Se você ler o texto, fazer a lição de casa, você vai ver que em vários versos, 25, 26, 27, 29, ele pergunta várias vezes, o que vai ganhar quem derrubar o gigante? Vai ganhar o quê? Vai ganhar o quê? Gente, a guerra está correndo solto, o gigante está ali, e o cara está perguntando o que vai ganhar. E talvez alguns digam, que pecado é esse? Deus não pode usar um homem desse. Ele está perguntando o que vai ganhar e nós aqui sofrendo. Isso não é hora de fazer essa pergunta, mas ele não pergunta uma vez. Ele pergunta 3 vezes. E o pessoal fala, vai casar com a filha do rei. Menina bonita, criada no palácio, banhada no leite da cabra. Naquela época eu tomava banho no leite da cabra, pelinha de pêssego. E eles uns brutos, cheirando a bode. É porque ele olhava a ovelha, carregava queijo, o queijo é fedido também. É um menino catingozinho. E fazem uma promessa para ele, você quer mexer com o coração do moleque? Gera a imagem de uma mulher terrivelmente linda. Falei bestagem? Um menino homem. Pega uma menina mulher. Uma imagem. Cara, o cara mata. Mata ou não mata? Cara, o que vai ganhar com isso? Bom, primeiro, o rei vai te acumular de riqueza. Se fosse falar que a Madre Teresa Calcutá vai te acumular de riqueza, mesmo que viva, se ela tivesse, você fala, puxa, mas ela não tem nada, ela vive pedindo. Mas quem vai é o cara mais rico da cidade, vai te acumular de riqueza. Ele disse que você vai casar com a filha dele, quer dizer, não é só que você vai ganhar, você vai ter direitos. Outra coisa, você vai ser isento de imposto, era mais de 30% do que se ganhava na época. Pensou? Sem imposto de renda. Acabou a declaração, acabou tudo. Livre. Por que não conjugar fé e ambição no seu projeto de vida? Escuta, o chamado de São Francisco de Assis foi para ele. Eu acho lindo. Eu até me identifico com muitas coisas dele, mas eu não sou São Francisco de Assis que tirou a roupa, andou sem roupa, pelado, no elo, descalço. Acho lindo, referencial para o chamado dele. Mas não é o seu chamado. Se for, rasga agora a sua roupa. Outra coisa, pega o seu cartão de crédito, passa ali no fundo que tem uma maquininha, já ajuda a igreja. Já passa no limite. Pá, pá. É? Vem com essa.
essa não. Esse povo nosso hoje que aí, tem um cara aqui, não vou falar nomes não, aqui em São Paulo, que vive falando sobre a opressão do pobre, sobre não sei o que lá, sobre não sei o que lá. A gente ouve o cara que se sente um satanás, porque você vai comer uma comida de 80 contos, você come e fala, nossa cara, eu estou gastando 80 contos com o cara falou aquilo. Já se sentiu assim ou não? Você vai comprar um tênis, e você tem que comprar tênis sem marca, porque você vai comprar um que custa 400, você fala, cara, não posso gastar 400, velho, o cara que prega isso. Aí eu fui para um lugar desses aí, num lugar onde apartamentinho custa 4 milhãozinho. E quem está entrando lá? Eu sou curioso. Estava com um amigo mais curioso que eu, que perguntou, ele mora aí? Sim, tem um apartamento aqui. Obrigado. É o pão com mortandela. E o cara vociferando, filosofando belamente. Como é que eu devo viver? O que eu quero dizer é que gente que vai, que vence gigantes na vida, é gente que tem santas ambições. Eu quero crescer, eu quero ser melhor, eu quero abençoar os outros, eu quero possibilitar que outros voem também. Eu quero voar, eu quero ter uma família abençoada, abastada, eu quero ser bem casado, eu quero ter filhos bonitos, eu quero ter filhas maravilhosas. Eu quero ter gente que passa na FGV, eu quero ter gente que vai para Harvard, eu quero ter meninos e meninas que sejam maiores e melhores do que eu. Gente que derruba gigantes na vida é gente que conjuga uma santa ambição com fé. Ele diz que vai ganhar, mas ele já sequencia dizendo em cada versículo: quem é este incircunciso filisteu para que se levante contra o exército do Deus vivo? Eu vou matá-lo. Ele conjuga ambição santa com fé. E eu quero que você conjugue a sua ambição santa com fé, para que Deus possa te dar mais força, te impulsionar, te empoderar, te fazer em nome de Jesus voar mais alto em todos os sentidos, em todos os níveis. Então, se a sua alma está vazia de ambição ou de expectativas, que Deus hoje possa voltar a te engravidar e gerar dentro de você essa capacidade de quem quer mais. Foi os profetas que disseram, ou os alunos dos profetas: o lugar em que estamos é pequeno demais. Vamos então e arranquemos árvores e aumentemos o lugar. Foi Deus quem disse: pede e eu te darei as nações como herança. Foi o Senhor quem prometeu um monte de coisa. Foi Ele que inventou isso. Ele disse: se creres, verás não só a glória de Deus, mas verás a ação de Deus na sua vida. Foi Ele quem disse que a fé traz à existência as coisas que não existem. Foi Ele quem disse. Foi Ele quem disse. Portanto, é preciso que eu seja esse tipo de gente que carrega dentro do coração e da alma essa santa ambição. Eu quero ser o que eu sou, com mais poder, com mais força. Não para que as pessoas me reconheçam, mas porque eu sei que isso é possível, porque eu sou filho de Deus, e Ele pode fazer isto através de mim, em nome de Jesus Cristo. Pastor Amadeu é um cara sensacional. Foi por muito tempo um pai na fé na minha vida, do Rio. Ele está numa cidade chamada Mesquita. E ele fala de Mesquita como um lugar maravilhoso. Então a gente sempre pensava sobre Mesquita aqui como um lugar, o quê? Maravilhoso. E eu fiz uma excursão da igreja para Mesquita. Irmão, vamos para o Rio. E os irmãos tudo, vamos para o Rio. Mas Mesquita é tão apertadinho que o ônibus grande não entrava na cidade. Tinha uma rua que não passava, enroscava nos fios. E se você é de lá, me desculpa, mas a verdade precisa ser dita. O lugar fedido e feio. A Baixada é. Não tem. Não, para com essa besteira, não poder falar a verdade. Você vai passar lá, você vai falar: não, que cheiro gostoso. Não, é fedido e é feio. O esgoto é céu aberto. A hora que os irmãos viram aquilo, falou: isso aqui é o Rio. E piorou, porque colocaram a gente num sítio no meio do mato. Coisa de Valdemir, né, Liana? Mas a gente depois levou eles a Copacabana. Mas o pastor Amadeu é um homem que Deus levantou médicos, generais. Tem um general que nasceu na mão dele, um general do exército brasileiro. Tem almirante. Eu não estou falando isso por causa de patentes. Eu
Estou dizendo isso porque é asa de alguém que ambiciona algo. Ele sempre ambicionou. Eu me lembro um dia em que o pessoal fala que ele estava numa convenção da igreja do Nazareno, onde ele é pastor. E ele sempre foi muito sonhador. E um dia, os missionários americanos estavam lá. E cada um falando das coisas, dificuldades. E o Mateus sempre sonhador. Não, Deus vai me dar uma escrita, eu vou construir lá uma catedral. E teve alguém que disse: para, Mateus, chega. Ele falou: nem sonhar eu não posso mais. Tipo, já estou num buraco, deixa pelo menos eu sonhar. E aí a missionária Gates lá, não sei o que, mulher, não sei lá como é que chama. Gates é portão, né? Sabe como é que a mulher chama? Levantou-se e disse: deixa ele sonhar. Ele construiu uma grande catedral lá. E Deus tem usado muito a vida dele. É um homem puxonado, ele ama sendo assim, ó. Mas não é empinado de orgulho, é empinado de eu estou vivo. Minha coluna está boa. Eu estou aqui. Ninguém me derruba. Eu não sou o que os grandões falam que eu sou o que Deus falou que eu sou. É preciso ter ambição santa. É preciso desejar chegar a lugares onde você nunca chegou. É preciso voar voos mais altos, em nome de Jesus Cristo. Se você não tiver isso, você não consegue derrubar gigantes. Eles serão maiores do que você, porque você será uma pessoa entregue. Só derruba gigante quem ambiciona coisas maiores. Gente que enfrenta gigantes na vida é gente que se oferece a peleja com coragem de ir sozinho. Diga, gente que enfrenta gigantes na vida é gente que se entrega, se oferece para ir à peleja com a coragem de ir sozinho. Veja bem, o texto é claro. Ele diz que o gigante não era só gigante. Ele tinha diante dele um escudeiro. Um escudeiro é alguém que morre pelo seu senhor. Um escudeiro é o que afia as espadas. Um escudeiro é o que cuida da pessoa. Um escudeiro é muito importante, extremamente importante. Se preciso for, ele se enfia na frente da espada para morrer no lugar do. Houve histórias assim na Bíblia de pessoas que morreram no lugar do seu Senhor. O escudeiro, para quem entende de jogo de golfe, é quem carrega aquele estaco. Usa agora esse aqui, meu senhor. Usa esse. Usa esse de metal. Usa esse de madeira. Para essa bola, para essa distância, usa esse. Vinha ele e o seu escudeiro. E Davi vinha sozinho. É interessante você ver o que ele diz no verso 38. Ele diz, verso 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Lê. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja e pelejará contra o filisteu. Eu vou sozinho. Sabe, é muito bom quando alguém vai com a gente. É muito bom quando a torcida do Corinthians vai com a gente, do Flamengo vai com a gente. É muito bom quando todo mundo vai, anima. Mas as melhores e maiores coisas da nossa vida não dá para fazer com os outros, é sozinho. Eu posso até pagar a tua faculdade, mas você tem que estudar sozinho. Eu posso até acreditar em você como atleta, mas você vai ter que treinar sozinho. Tem muitas coisas na vida que nascem na solitude. A solidão não é para matar a gente, nos enterrar no caos da escuridão. A solidão muitas vezes é para forjar o nosso caráter. É a forja de Deus que nos prepara para o dia. Davi já era treinado nisso. Lembra-se que ele morava onde? Onde é que ele olhava as suas ovelhas? Que o irmão pergunta. No deserto. Quem mora no deserto? Ninguém. Era ele, as ovelhas, sua harpa e Deus. Você não está sozinho. Isso é promessa divina. Eis que eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Se teu pai, tua mãe te abandonar, eu no entanto não te abandonarei. Moisés mesmo diz para Deus: se o Senhor não for comigo, eu não irei. A gente pensa que está sozinho, mas não está sozinho. Você já tem a companhia que precisa. Eu estou dizendo isso porque a gente fica esperando gente para aprovar o que a gente está fazendo, ou para dar força, ou para acreditar na gente, ou para avalizar aquilo que a gente está fazendo. Mas eu já tenho o Deus dos céus avaliando, aprovando e abençoando aquilo que eu tenho que fazer. No momento atual em que nós vivemos, nós precisamos de gente assim,
com a autoimagem resolvida. O rei se levanta e diz para ele contra o gigante: você não pode não, pode não, porque ele já é treinado em guerra. Quanto a você, você é fraco. Ele diz: não, meu rei, posso sim. Eu já matei o leão, eu já matei o urso, e da mesma forma que eu fiz com eles, diga experiência, fala. Da mesma forma que eu fiz com eles, eu farei com esse gigante. Portanto, não despreze, não despreze, não despreze o deserto das tuas ovelhas. É Deus te preparando para ser a solução da morte. Quando ela aplacar-se sobre um povo querendo destruí-lo, Deus está forjando uma espada. Você sabe como é que faz espada, né? Já falei aqui esses dias. Você bota no fogo, tira, aí você pega um martelo de ferro também, mais duro do que o ferro, e pá, é martelo, é fogo, martelo, fogo, martelo, fogo, martelo, fogo, martelo, fogo, martelo. Você precisa ter um metal mais forte batendo em você. Ô gente, é bom, gente que faz carinho pra gente é bom. Quando gostosa carinho, não? Quando gostosa carinho, carinhou, amém. É bom, tem que ter carinho. Mas não fuja das pancadas não, porque as pancadas também são úteis. São úteis. Pessoas que nos falam a verdade, pessoas que nos ensinam a verdade. Os desertos são úteis. Não os despreze. Eles são úteis em nome de Jesus. No momento atual em que nós estamos vivendo, nós precisamos de gente assim. Gente que vai sozinho. Gente que é o último a fechar a porta. Gente que diz: se os outros não forem, eu vou. Se os outros não fizerem, eu faço. Eu não sou a maioria, eu sou eu. Eu sou eu. E Deus está em mim. E eu vou sozinho. Eu faço as orações mais estranhas possíveis, porque eu oro sozinho. Então eu converso com Deus. Eu digo para Deus: Deus, eu não quero limpar a casa hoje. Você acha que isso é a oração que a gente faz? Mas eu faço. Fala: ai Deus, eu não faço, eu podia me ajudar, não. Claro que Deus não vai descer com uma vassoura, mas eu oro as orações assim. Eu falo tudo com Ele, porque eu não tenho ninguém para falar. A solidão às vezes faz a gente orar mais, vivenciar mais Deus, experimentá-lo mais. Ela não é de tudo ruim. Gente que enfrenta gigantes na vida. Para quem quer que eu acabe, estou acabando, tá? Para quem não quer, escuta aí. Gente que enfrenta... Não, porque eu falo para você, você acha que todo mundo está adorando aqui. Tem gente que está aqui, está um peso isso aqui. Problema seu, não volte mais. Não, gente, é verdade, porque você senta aí, você desencoraja a gente. Tem gente que senta aí com um pouco caso da gente, que é assim. Às vezes é porque está sentindo, Deus está falando, mas tem gente que não é não. Tem gente que está... Não sei por que vem. Desculpa. Ah, que desculpa que nada. Oxe, imagina, eu vou na sua casa, você faz um prato e fala... Você ficou horas cozinhando aquilo, né? Deus é terrível em Malaquias. Ele diz: dá isso para o teu rei. Para mim não. Para mim eu quero melhor. Gente que enfrenta gigantes na vida é gente que vive e luta com autenticidade. Diga: gente que enfrenta gigantes na vida é gente que vive e luta com autenticidade. Verso 38 a 40 ele fala sobre isso. Ele fala: com essa armadura não dá para lutar. Ele diz: eu vou tirar de mim isto. E a Bíblia diz que ele pega um bordão, um cajado, ele pega uma sacola, um embornal, pega 5 pedras e um estilinte e vai à luta. Ou seja, se você quer derrubar gigantes na vida, não quer derrubar com a arma dos outros, derrube com as armas que Deus te deu. Não tente vivenciar ou fazer a sua vida com a experiência de ninguém, seja você. É o que eu disse hoje de manhã. Se você canta como a Larissa canta, cante como ela. Não, ela tem que cantar como ela. Se você canta do seu jeito, canta do seu jeito. Se você canta do seu, canta do seu. É feio quando a gente tenta ser o outro. Seja você na sua melhor versão. Não despreze-se a si próprio. Lute-se com autenticidade. Seja você no meio da sua guerra. Não fica olhando armas de outros. Ah, se eu tivesse isso, tivesse aquilo. Você não tem canhão, você não tem bazuca. O que você tem é uma faquinha. São 5 pedrinhas.
Mas se você for com força, com força, com força, cai, derruba, é vencido. Portanto, não se despreze. Pelo contrário, se preze, se valorize. Se levanta, valoriza a sua funda, valoriza as suas pedras, valoriza a sua sabedoria, valoriza a sua família, valoriza a sua vida, valoriza a sua existência. Lute com tudo aquilo que você tem em você. Use quem você é. Houve uma época em que tínhamos um pregador no Brasil que ainda existe hoje, mas naquela época ele era um referencial nacional e mundial. Mas nacionalmente ele era o cara. É um cara muito bom ainda, tá vivo. Mas naquela época, Caio Fábio. E quando ele surgiu, ele era uma voz nacional. Ele agradava os pentecostais do fogo e os irmãos mais calvinistinha, mais... Sim. Mas, pensadinho, todo mundo agradava dele. Então as pessoas queriam ser como ele, falar como ele falava. E eu me lembro que eu estava no seminário e alguns amigos deixaram crescer cavanhaque, porque ele usava cavanhaque. E eu ficava pensando, o que um cavanhaque vai mexer na minha pregação? Mas ficava aqueles caras estranhos de cavanhaque. Então as pessoas começavam a usar a verborragia, os verbos dele. Porque nós não podemos viver nesse ensimesmamento. Eu gosto também de usar às vezes. Mas só usava isso, esse ensimesmamento. Você falando isso nos lugares onde nós falávamos, eu falava, meu Deus, nós estamos aqui numa favela, o cara não está entendendo o que é ensimesmamento. Porque o ostracismo da existência humana é lindo, mas é incompreensível. Seja você. E se você, como eu, não domina perfeitamente o português, erre, mas erre com convicção. E com 7 depois. Mas não pare de fazer só porque não é completo. E se você não nasceu com essa beleza toda, se faça belo e vai. Sei lá eu qual é o seu defeito, mas é importante que você se levante na sua autenticidade. É do seu jeito, tirando os seus defeitos, crescendo, se melhorando e chegando lá. O que você não pode deixar é de lutar com as armas que você tem, senão você perde a sua luta. Em penúltimo lugar, gente que enfrenta gigantes na vida é gente capaz de ver o futuro com clareza presente. Diga comigo para gravar. Diga, gente que enfrenta gigantes na vida é gente capaz de ver o futuro com clareza presente. No versículo 45 e 46, presta atenção, está chegando ao fim. Ele diz assim: hoje mesmo o Senhor Deus te entregará nas minhas mãos, e eu vou cortar a sua cabeça fora. O momento era de medo, era de caos, todos fugiam. E embora todos fossem dominados por medo, o seu coração era dominado por coragem, por fé, por determinação. Ele enxergava o futuro com uma clareza presente. Ele não via o futuro como algo tenebroso, sombrio, de morte, terrível, já vivenciando agora uma experiência ruim possível do futuro. Ele vivia o futuro com a clareza presente. Ele dizia, hoje está ruim, mas eu estou me preparando para um amanhã melhor. Hoje a ambiência é de medo, mas eu estou me preparando para um tempo onde a coragem vai vencer o medo. Hoje o que os meus olhos veem é isto, mas eu não vivo do que os meus olhos veem no hoje. Eu enxergo também o amanhã. Por que um pai investe num filho para estudar, se não enxergar o futuro com clareza presente? Por que a gente faz inglês, se não para enxergar o futuro com clareza presente? Eu não gosto de fazer inglês, eu não faço inglês, aliás. Só enfrenta o presente quem enxerga o futuro com clareza presente. Entende o que eu estou falando? Você pode ler bastante sobre Abraham Lincoln no Google, e fala sobre o cara que só perdeu para cima. Você já viu alguém que só perde para cima? É ele. A história dele é mais ou menos assim. Se candidatou a vereador, perdeu. Se eu fosse ele, o que eu faria? Candidataria a vereador novamente, né? Não, ele se candidatou a deputado estadual, perdeu. Morre mãe, noiva, perde empresa. Aí ele se candidata a deputado federal, acho que ganha. Aí se candidata a senador, perdeu. Governador, perdeu.
Presidente, perdeu. Aos 66 anos ele se elege de novo, presidente, ganha. Ele vai perdendo para cima. É gente que está olhando lá, ó. Não só o aqui. Talvez o seu aqui seja de dor, mas o seu lá é de chegada. Por último, em último lugar, gente que enfrenta gigantes na vida, é gente que se antecipa à luta. Diga, gente que enfrenta gigantes. É gente que se antecipa à luta. Se você depois ler, e deve ler, no verso 48, você vai ver que o gigante se levanta. E quando Davi vê que o gigante se levantou, a Bíblia diz que ele correndo se levanta e avança. Ele não é do tipo que fica esperando, tentando ver se o outro desiste. Quando ele vê impulso no outro, ele age com impulso mais feroz ainda. É gente que age antes que a desgraça se estabeleça. É gente que conserta antes que a coisa quebre. É gente que está vendo do que vai dar e se antecipa, corre na frente, não espera o mal se estabelecer para então buscar uma solução. É gente que faz o máximo agora com o que tem na vida. Não corra da luta, corra para cima da luta. E eu concluo com você. Será que nós temos perdido a nossa alma? Será que a gente tem perdido os nossos sonhos? Será que a gente tem perdido os nossos desejos? Será que nós temos perdido essa força garota de um menino que acredita que a vida é possível, viável? Será que a dor é nossa maior marca? Será que o gigante é nosso muro levantado? Hoje Deus quer tocar o meu e o seu coração, para que a gente volte a ser como esse garoto e possa entender que nós podemos tocar o mundo ao nosso redor. Nós podemos ser útil. Nós podemos afetar as pessoas. Nós podemos ser um instrumento de Deus para fazer algo na vida de alguém. Vamos lá. No ambiente em que nós estamos, na distância que a nossa funda pode alcançar, lançar as nossas pedras e afetar o mundo que nos cerca da melhor forma possível. Eu quero te animar a ser como esse garoto. Garoto é assim, né? 17 aninhos. Eu disse de manhã que às vezes ele está com o rosto cheio de espinha, mas ele diz como um me falou hoje: tem 10 meninas me querendo. Eu falei, nossa, só se for para fazer sabão, porque com tanta espinha. Mas dentro de mim, eu não falei só dentro de mim, para fora eu não falei. Falou, Everson, para mim, tem 10, na minha escola tem 4, mas tem 10 meninas me querendo. Eu falei, tá bom, para fazer sabão, porque a espinha dá produto para sabão. Mas é lindo isso, não é lindo isso? Essa vontade de que a vida nasceu para mim. Até esse tupete moleque que chega na gente e diz, você não sabe fazer. Um ignorantezinho, mas não importa. É um atormentadozinho. Mas eu acho lindo isso. Não desrespeitosamente, mas chegar. Ele acredita que ele pode voar mais. A gente precisa segurar, senão ele faz bobagem. Mas essa força, a gente precisa voltar até na gente. Hoje mesmo eu vou pegar esse gigante, eu vou cortar a cabeça dele fora. Fique em pé, por favor. Vamos orar.